Um dia desses eu fiz um tipo de uma provocação no meu Facebook e fiz uma promoção pedindo para que as pessoas que me curtem na minha página votassem no principal jogador do Criciúma, no entendimento de cada um, no Campeonato Brasileiro, depois de cumpridas 5 rodadas. Nós estamos naquele período da entre-safra, o Criciúma treina, faz jogos amistosos, se preparando para as competições que virão pela frente. Mas essa provocação que eu fiz no Facebook acabou gerando uma série de palpites, de votos, né, na enquete que foi proposta. E chegamos já à conclusão daquele que, no entendimento do torcedor, foi o melhor jogador do Criciúma até agora no Campeonato Brasileiro. E ele está aqui, ao meu lado, e com quase 40% dos votos, de quase 300 pessoas que votaram. Como é teu nome? Matheus Ferraz. É completo? Matheus Ferraz Pereira. Qual é a tua idade, Matheus? Tenho 28 anos. E tu é de onde? Sou natural de São José do Rio Pardo, interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Muito bem. Matheus, a conversa aqui que eu quero ter contigo é a seguinte: independente, primeiro de te cumprimentar pela votação que tu teve, a escolha, e não é porque tu está aqui, também lá na rádio, quando eu lancei a promoção, alguém perguntou, na tua opinião, quem foi o melhor? Eu falei, Matheus Ferraz. Teve uns que votaram no Lins, outros votaram no Bruno, e mais uns 2 ou 3 que votaram no Matheus. Como é que surgiu essa paixão pelo futebol? Onde é que começou e de que forma começou? Bom, eu desde pequeno sempre gostei muito de esporte. Então eu fazia muito esporte, além de basquete, eu também jogava futebol, gostava de natação. Só que eu jogava quando eu era bem novo, eu jogava bastante basquete. Só que teve um dia onde o basquete eu disputava bastante campeonato, mesmo porque o time da minha cidade disputava campeonato. Até que um dia na minha cabeça eu falei, não, eu vou jogar futebol, que eu quero ser jogador de futebol. Aí que eu parei com o basquete, parei com tudo, comecei a me dedicar no futebol. Aí onde tinha futebol, tinha pelada, eu ia jogar futebol na minha cidade. Aí começou essa paixão, começou eu me dedicar e buscar esse objetivo que eu implantei na minha vida. Aí foi que um olheiro do Botafogo de Ribeirão Preto, na época, foi formar um time na região lá da minha, São José do Rio Pardo, Casa Branca, algumas cidades ali perto, para formar o time. Aí foi que eu comecei nos treinamentos e na época eu nem era zagueiro, na época eu jogava de atacante. Hoje, quando eu falo, os pessoal dá risada, fica, era atacante. Mas era atacante, mas aí foi indo, ele falou, foi um treino, ele falou, Matheus, faz aquele meio ali. Matheus, faz volante ali. Qual era a tua idade? Eu tinha 13, 14 anos. E aí foi indo, foi afastando, até que no dia do jogo, ele montou o time, eu estava escalado para jogar como volante. Só que no dia do jogo, ia jogar com 3 zagueiros, o Líbero machucou. Ele falou, Matheus, você não joga lá de zagueiro? Aí eu acabei jogando de zagueiro e o Botafogo de Ribeirão gostou. Aí ele foi conversar comigo na minha casa, o treinador, para poder eu ir fazer esse teste. Aí meu pai acabou que não deixando no começo, eu era muito novo, não queria deixar eu sair de casa. Só que aí eu continuei treinando, fui crescendo, foi passando os anos. Eu com 15 para 16 anos eu tive a oportunidade de começar a treinar na Caldense, minha cidade é divisa com Minas, Poços de Caldas. Aí um treinador me indicou para um time que chamava PSTC, de Londrina. E é um time que era só juvenil e era uma parceria com o Atlético Paranaense. Aí meu pai pegou e me liberou, deixou eu ir. Aí começou a minha carreira, comecei a treinar juvenil, aí como de lá eu comecei a rodar o interior de São Paulo, fui para o Santos depois, aí comecei a rodar minha carreira. Perfeito, a minha região é aquela ali também, eu sou natural de Ribeirão Preto e morei muito tempo em Brodowski. Na época de moleque ele morava em Brodowski, deve conhecer. Sim, conheço. No caminho por ali, né? E dentro aquela região, Matheus, ela apresenta uma situação, principalmente para quem é novo, né, para a molecada, as opções por ali em cidade pequena não são muitas. Né? Então o futebol acaba sendo uma válvula de escape. Sim. E tu disse a resistência, em princípio, da família. Né? E depois que tu se tornou um jogador, de seguir adiante, qual foi a participação da família na tua carreira? Não, depois que eu comecei, que eles entenderam que era a minha vontade, que era o que eu queria, eles começaram a apoiar muito eu, meu pai, minha mãe, e meu pai acompanhava eu onde eu ia, ele ia lá para me incentivar, para poder dar força. Às vezes você vai para um local que é difícil, não tem um alojamento, não tem uma alimentação correta, não tem um salário pagando em dia, então
tenho o apoio da família me ajudando, me apoiando, incentivando para sempre para acreditar e sempre com fé para buscar esse meu objetivo, né? Pois é, depois de rodar por ali, rodar por aqui, de que forma, qual foi o que te trouxe aqui para o Criciúma? De que forma tu encaixou um contrato, a proposta para chegar aqui? Eu estava no Mirassol disputando um campeonato paulista e acabou que o campeonato, ainda nós estávamos na semifinal do interior, nós íamos jogar contra o Bragantino e tinha um técnico, o Paulo Comelli, aqui, que estava aqui no ano passado, até o começo desse ano, ele pegou e me ligou se eu tinha interesse de vir para cá. E acabou que nós começamos a conversar, acabou a semifinal, nós não conseguimos classificar para a final, aí eu peguei, conversei com ele, falei, não, eu vou tudo, eu tenho interesse. Aí vim para cá, na época era o Rodrigo Pastano, me ligou que era o diretor, nós acertamos o contrato, tudo, e acabei acertando com o Criciúma no ano passado, para ficar para a Série B. Dentro de campo, o jogador na atuação, no calor do jogo, na adrenalina do jogo, o jogador ouve a arquibancada? Olha, difícil. A não ser que seja um estádio vazio, assim. Aí vai algum torcedor falar, às vezes você escuta. Agora, quando está muito lotado assim, é muito complicado você escutar. Você fala xingamentos, essas coisas. Ou até um elogio, assim. Nós escuta mais o barulho da torcida, cantando as músicas, tudo. Isso, mas em forma ou então de uma crítica ou de um elogio, dificilmente escuta. Porque se tu ouvisse o ano passado, tua orelha ia ficar bem grande, né? Porque a situação não estava muito favorável. Agora, como é que tu explica o teu próprio crescimento? Né? O ano passado, a dificuldade de arrumar ali a zaga tomando gol a toda hora, o ataque fazendo certo. E compensando, e hoje uma situação mais estabilizada. Bom, acho que, pelo menos na minha opinião, no ano passado, felizmente nós sofríamos muito gol, então a zaga era muito cobrada. Mas na minha opinião, em termos individualmente, eu achava que eu não estava tão abaixo como alguns críticos diziam. Isso na minha opinião. Mas isso foi, eu acho que eu tomei para mim de algumas críticas para poder crescer, poder evoluir. E eu escutava, eu acho que para mim eu não via tipo assim, diferença de pessoas vinham, Matheus, está precisando melhorar isso. Não, beleza, tranquilo, eu recebia como uma boa e escutava algumas coisas, você via que eu podia melhorar, que era mesmo o que estava acontecendo. E eu comecei a absorver essas coisas e comecei a procurar focar no meu trabalho, ter metas para mim evoluir. Eu preciso evoluir um cabeceio, então vamos procurar melhorar no cabeceio. Preciso evoluir numa saída de bola. E comecei a trabalhar em cima dessas coisas e eu comecei a evoluir. Que hoje eu acho que já estou num nível onde que deu um passo acima do que eu vim apresentando desde o ano passado até no começo do estadual. Depois até no fim do estadual já vinha nessa evolução. E é assim que eu acho que na minha cabeça que eu tenho que ser. Eu acho que a cada dia a gente vê que precisa melhorar, sabe que não está no ponto ideal ainda, a gente tem que melhorar cada dia mais. E assim vai, a gente vai procurando impor metas, impor esses objetivos de que você precisa crescer individualmente em alguns setores do campo, em algumas jogadas que acontecem. Então a gente vai trabalhando para que isso aconteça e isso vem acontecendo. Tu tem uma facilidade de se expressar. Tu estudou? Eu estudei, eu fiz até o ensino médio completo, né? Porque se fala muito que o jogador de futebol é meio alienado, que fica ali só ouvindo música, que fica ouvindo o pagode, aquela história toda, né? Mas a gente percebe que tu tem uma facilidade de expressão. Politicamente, tu tem alguma posição política? Como é que tu está vendo esse momento do país com essa turbulência toda? Não, eu politicamente assim, eu nunca me envolvi muito. Mas falta tempo também, né? Falta tempo, até quando eu vou na minha cidade também, às vezes até em termos de votar para prefeito da cidade, vereadores, às vezes não dá, às vezes para votar para presidente, aí você vota na sua cidade, às vezes não dá para ir, sempre tem que justificar o voto. Mas a gente vê o momento que o Brasil hoje vive, né? Hoje que é um momento que o povo está expressando o que está sentindo e que antigamente não fazia, né? Eu acho que hoje estão pondo para fora
de uma maneira onde está reunindo todo mundo, fazendo esse protesto que é válido para tentar melhorar, eu acho que a situação do Brasil, que em cima hoje da Copa do Mundo, onde os holofotes estão voltados para o Brasil hoje, né? Então acho que vai ter uma visibilidade maior para eles e pode ser que o Brasil também olhe de uma maneira diferente para o povo que vem protestando e que vem pedindo algo que é para melhorar o Brasil, não é prejudicar. Eu só não gosto de ver quando vem vandalismo, quando vem essas violências, que isso aí não faz parte do povo brasileiro. Tu, como jogador, passa a maior parte do tempo com um grupo de jogadores, com a comissão técnica e mais do que com a família. A conversa entre vocês, ela rola em que nível, em que sentido que vocês convivem nesse dia a dia, em concentração, por aí? Olha, conversa sempre muito aberta sobre todos os assuntos. Acho que nós conversamos aqui entre os jogadores aqui, procura sempre estar falando ou do futebol ou do momento que vive, como bem falado do Brasil. Acho que de alguns fatos que sempre acontecem, eu acho que nós procuramos, os nossos jogadores também, eu acho que quando está em concentração, se reunir também na parte de Deus, poder cada um dentro da sua religião poder estar. Qual é a tua? Eu sou evangélico. Então procuro, eu acho que fazer a reunião, acho que muitas vezes ficamos aqui concentrados, viajando muito, não dá muito para quem gosta, né, de sempre estar indo na igreja, tá sentindo a presença assim, de Deus. A gente faz a reunião também, para quem quiser ir, faz a reunião. E os assuntos também, acho que da atualidades que vive acontecendo, do futebol, do que vem acontecendo no Brasil. E essa convivência, porque são várias religiões dentro de um grupo, né? De um grupo de jogadores, a gente fala muito em Atleta de Cristo. Uhum. De que forma vocês convivem dentro de cada um com a sua religião? Olha, cada um respeita a opção de cada um, né? Eu acho que isso já vem desde antes, já tem atletas de Cristo dentro de clube que formam um grupo, que tentam poder levar um pouco da palavra de Deus para quem não sabe ou para quem queira ouvir também, né? Porque faz o convite, nós fazemos assim um convite para você participar da reunião, não é para você ir lá trocar de religião, não é para você ir lá e virar evangélico, a menos para você estar ouvindo a palavra de Deus e tá aprendendo um pouco, mas o convívio assim, eu acho que todo mundo respeita, não tem, eu acho que um querer falar mal do outro por causa daquela religião, algo assim. Nesse grupo, então, todo mundo soma, não há divisão. Verdade. Por esse aspecto. Sim. E qual é o teu projeto futuro? Bom, primeiramente, estou focado em poder crescer na carreira, né? Eu acho que o Criciúma vem me proporcionando um momento bom na minha carreira, um momento de ascensão, até individualmente dentro hoje do cenário nacional. E então acho que primeiramente focar, tentar crescer, tentar buscar sempre algo grandes na carreira e objetivos a gente implanta na nossa vida e a gente tenta alcançar no trabalho. Depois eu acho que durante essa trajetória, eu acho que a gente pensa no investimento, ou investir para a nossa vida depois que parar. Então, se eu falar, não tenho hoje, eu quero ser aquilo quando eu parar. Não tenho. Eu penso em crescer, poder investir, quem sabe em imóveis, poder investir em alguma empresa. Já encheu o pé de meia ou não? Não. Tem que ralar muito para encher esse pé de meia aí. Tá certo. Mas é mais ou menos dessa maneira. Beleza, Matheus. Prazer em recebê-lo aqui. Eu que agradeço. E parabéns por ter sido escolhido o principal jogador do Criciúma nessa abertura de Campeonato Brasileiro. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Obrigado pela escolha. Valeu. Esse é o Matheus Ferraz, que esteve comigo nessa conversa informal que nós tivemos aqui, mas para que vocês conheçam um pouco também do jogador e não aquela história de a bola, como é que é, e o jogo, e como é que foi, e o zagueiro, certo? Então estivemos com o Matheus Ferraz fazendo esse trabalho e certamente outros jogadores do Criciúma estarão comigo aqui em outras oportunidades. Um abraço.